Nós vamos receber agora, ele é um amigo, ele é muito especial no meu coração. A gente se conheceu de uma forma muito estranha, porque como eu nasci numa igreja batista, lá da minha região os batistas são diferentes. E eu tenho uma marca dele na minha vida, foi o primeiro zap que ele mandou para mim. Tinha 15 minutos. Quem é que manda zap de 15 minutos para alguém não ouvir? E na época que ele mandou, não tinha aquele negócio de 1x, 2x, não tinha isso não. Era aquele negócio. Eu resolvi as coisas o dia inteiro, o zap ainda estava lá falando. Aí depois eu entendi que ele tem caminhos, né? Porque as pessoas que têm uma inteligência fora do comum. Depois eu fui entendendo a doçura dele. Eu fico na casa dele. Ele é um amigo, irmãos. A minha igreja ama a vida dele. Os pastores que formam a equipe amam a vida dele. E eu quero assim que vocês recebam muito carinho mesmo. Tirando as brincadeiras à parte, ele é um homem santo de Deus. Pastor Jansen Costa Queiroz. Vamos receber, cara. Como é que é o nome? Sola Live Church? Pior que eu já tinha me libertado do vício do FIFA e Deus vai pedir contas para você. Amados irmãos, antes de vocês sentarem, vamos fazer algo. Feche os teus olhos mais uma vez. Eu quero te convidar durante alguns instantes apenas a você se deleitar na presença de Deus. Desde o momento da abertura dessa conferência, o meu espírito se estremece dentro de mim. Algo muito especial da parte de Deus que será derramado ao longo desses 3 dias. E é maravilhoso como dentro da nossa diversidade, nossas maneiras diferentes, nosso jeito diferente, talvez nossas histórias diferentes, há um elo de unidade tecido pela mão do Criador. E Ele está entretecendo uma história onde uns estamos ligados aos outros. Porque é na nossa unidade que Deus é glorificado. Quando com uma só voz nós proclamamos uma mesma mensagem. E uma vez eu estava conversando com meu amigo William e ele me disse: Jansen, eu tenho um sonho. Um dia nós vamos lotar um estádio e nós vamos proclamar em alta voz que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Aqui foi dito que este é um encontro profético. Estamos olhando para frente. Foi dito que Deus vai invadir essa nação e declarar o que Ele já conquistou no sangue do Seu Filho Jesus Cristo. E é porque nós cremos que nós respondemos. E respondendo, demonstramos que cremos. E Deus se manifesta de maneira poderosa quando o povo de Deus se levanta em obediência e se move contra toda circunstância, contra toda situação.
porque nós não nos movemos por aquilo que vemos, por aquilo que dizem, por aquilo que aparentemente quer nos impedir. Nos movemos sustentados, promovidos e empurrados por aquilo que cremos, e nós cremos a voz do nosso Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse tempo. Fala o nosso coração. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Sente-se no seu lugar e vamos lá. Eu não consigo me acostumar a ministrar para pastores. É uma responsabilidade tão grande. Eu admiro tanto quem faz isso. Eu sou filho de pastor, filho de missionários. Cresci no berço da igreja, ouvindo a palavra de Deus desde os dias da minha infância. E eu vivi o lado B, que talvez muitos que chegam do lado de fora não conseguem conhecer. Ao mesmo tempo que isso me permite hoje ter uma compreensão de certas coisas, de como Deus age de forma maravilhosa, também me permite ter um temor e um cuidado muito grande em meu coração, porque eu sou pai de 3 filhos e hoje sou pastor de uma igreja junto com a minha esposa. Nós cuidamos de uma pequena porção do rebanho, porque se Deus colocasse tudo para um só, ia morrer. Então Deus repartiu de acordo com a sua soberania e a sua graça, mas o rebanho tem dono, nós temos dono, e se não fosse por ele, acho que tudo isso aqui seria em vão. Disse para o pastor Davi que colar é coisa muito feia de se fazer. Eu não sei como você fez. Eu vou ter que pedir para o Espírito Santo parar de fazer isso. Ele conseguiu pegar todos os meus textos. Mas sabe o que é lindo? Que eu fui profundamente ministrado. E Deus tem uma maneira de falar, Deus tem uma maneira de conectar, de tecer. E se você tem expectativa para saber o que Deus está tecendo, você tem que ficar antenado até o final. Porque nós conseguimos com facilidade observar o que se erige, o que se levanta da terra, mas não observamos a profundidade das raízes. Para levantar árvores altas, precisamos raízes muito profundas. Foi lido em Êxodo, no capítulo 19, e eu vou usar esse gancho para conectar e entrar aos poucos. Não sei que hora que eu vou entrar na minha pregação, porque a metade já foi pregada. Mas lá em Êxodo, no capítulo 19, abre a tua Bíblia comigo, nos versículos 5 e 6, nós lemos o próprio Deus falando com o seu povo, dizendo: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falando com Moisés lá no Sinai, estabelecendo a sua aliança com o seu povo. Mas esta fala de Deus começa com uma condicional, porque está Deus estabelecendo uma aliança, e toda aliança funciona como uma ponte, onde tem um lado e conecta-se o outro lado, e espera-se que ambas as partes possam cumprir o seu lado da aliança. Acho que não é necessário dizer para vocês qual das partes normalmente falha. Qual das partes é mais lenga-lenga? Se fosse uma ponte, sempre ia querer estar desse lado, porque sei que desse lado não falha. Se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Deus estava projetando algo que talvez o povo ainda não tinha conseguido compreender,
E foi falado aqui também, lá de Gênesis 14, Torre de Babel, conectado com Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre o povo, e talvez um texto que conecta isso, fora o texto de Joel, nós temos a palavra de Deus falada através do profeta Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 27, onde Deus diz: eu porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Se o povo já estava fazendo isso, se a antiga aliança já era suficiente para isso, então não havia necessidade que Deus se referisse a estas coisas, que Deus falasse de algo que viria a acontecer, onde o coração de pedra seria transformado em um coração de carne e as pessoas poderiam entender a palavra de Deus que seria gravada no coração. E nós vemos isso quando Jesus, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 8, no versículo 31, nós vemos que várias pessoas haviam crido em Jesus. Imediatamente no versículo 32, ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente, versículo 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que nós observamos aqui é que a identidade daqueles que estavam seguindo a Jesus estava atrelada ao cumprimento de uma aliança. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Mas é a mesma coisa que Deus disse para o seu povo lá no Êxodo. Se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança. Em João 14,15, Jesus vai dizer: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A prova irrefutável de amor é a obediência. Quando Jesus estava orando em João 17, ele diz para o Pai: santifica-os na verdade, versículo 17, tua palavra é a verdade. Mas não é a memorização de versículos que santifica, é a prática da palavra que santifica. A prática da palavra. A evidência de que nós cremos a Deus. João 15, novamente. Em João 15, novamente, ele vai dizer a mesma ideia. Versículo 7. Se, novamente uma condição, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O versículo 1 diz: se vocês pedirem, bem pedido, se vocês pedirem com força, se vocês convencerem a Deus. O texto não diz isso, diz claramente: se vocês permanecerem em mim, em minha vida, na obra do que eu fiz na cruz, se isso for suficiente para vocês, então o reflexo disso é que as minhas palavras vão permanecer em vocês. Vocês vão viver não mais pelo que está à frente de vocês, mas pelo que está no coração de vocês, pelo que vocês creem. Então, o coração de vocês alinhado ao meu coração, minha vontade é de vocês, vocês vão pedir o que for necessário, e eu farei vir do céu, e as coisas acontecerão. Elas não acontecem de acordo com uma agenda pessoal, elas acontecem de acordo com uma agenda divina. João capítulo 15, versículo 10, finalmente Jesus vai dizer: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês permanecerão em meu amor. Por que Jesus disse santifica-os na verdade? Porque é impossível você viver na prática daquilo que a palavra diz. É impossível você viver uma vida de obediência e ao mesmo tempo você viver no pecado. Porque a obediência à palavra de Deus santifica. A desobediência é pecado. E nem todo mundo que vive na prática da desobediência o faz dizendo: deixa eu desobedecer contra Deus.
Mas a nossa teimosia e insistência nas coisas que às vezes podem ter dado certo, nas coisas, muitas vezes estamos convencidos de que nós temos que fazer desse jeito porque foi sempre feito assim, nós temos que fazer desse jeito porque a denominação diz isso. Antes que qualquer denominação tivesse sido levantada, ele já era. E tem sido dito ao longo dessas 4 conferências, há muitas coisas que podem nos separar. De fato, há muitas coisas que podem nos separar. Quem pregou antes de mim aqui cometeu o triste erro de dizer eu sou corintiano. Olha que coisa horrorosa. Mas glória a Deus, porque Deus liberta, meu irmão. A Bíblia diz que o justo florescerá como palmeira. Somos tão diferentes. A minha história de amizade com o meu amigo, e eu me refiro a ele como meu amigo William, a minha história, talvez do lado dele, em relação a mim, sempre foi bem claro. Ele sempre foi muito claro com todo mundo desde o início, ficou me medindo, mas eu demorei 2 anos medindo esse homem. Não postava nada com ele, fugia de todas as fotos. Mostra. E eu me esforçava muito por agradar pessoas que não se importavam com o que eu estava vivendo no momento, e eu vivia fugindo e rejeitando a única pessoa que estava tentando me ajudar. Até o dia que eu me deparei com uma verdade que Jesus disse em relação aos seus discípulos, ou todo aquele que lhe segue, dizendo, pelos frutos vocês conhecerão quem cada um deles são. Amados, essas palavras que foram lidas aqui no Evangelho de João, a profecia que é dada através do profeta Ezequiel, a profecia que é dada através do profeta Joel, falando dos dias em que Deus derramaria o seu Espírito, remete exatamente às palavras que são ditas, palavras de aliança que são ditas de Deus para os homens, mediadas por Moisés, e começa com se. Eu estou estabelecendo uma aliança, mas se. E essa palavra traz sobre nós um peso de responsabilidade. E é uma responsabilidade muito grande para ser carregada apenas como um. É um peso de responsabilidade muito grande. No RAM, sempre algum pastor me pergunta, mas o que é o RAM? Por isso que a gente escreveu esse texto, para já responder de uma vez. Mas eu gosto de uma imagem, eu digo, o RAM é uma mesa e 2 cadeiras, 2 xícaras de café e um espaço aberto para olhar no olho e expor o coração. Se o problema está na teologia, vão chegar 2 pessoas com abordagens diferentes. De um lado chega um arminiano, de outro lado chega um calvinista. Se chegar um pelagiano, aí já vai tomar um pé. Mas chega outro e fala assim, mas meu irmão, eu sempre aprendi assim, e a gente começa a conversar, e o café vai rolando e vai se acabando, e o que começa como uma conversa séria termina como 2 irmãos abraçados, conversando, orando, se derramando na presença de Deus, deixando que a Bíblia governe sobre o relacionamento deles. Mas quando o problema está no coração, o café vai esfriar e as cadeiras sempre vão ficar vazias. Não podemos separar identidade de propósito. Não tem como separar isso. Foi-me dada a difícil tarefa de falar sobre reino e sacerdotes, e realmente nada mais é do que a continuação do que foi falado no início. Portanto, vamos abrir a Bíblia no mesmo texto, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vamos partir dali e vamos dar continuidade. Certamente um versículo muito conhecido por todos os pastores, líderes de igreja, no mínimo umas 10 vezes você já pregou, abriu o culto ou usou esse texto, para a razão que for na igreja.
não é desconhecido. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu gostei de ouvir, Deus não te chamou do Peru, não te chamou do Brasil, não te chamou de Totig, não te chamou de Chup, te chamou das trevas, a sua luz admirável. A nossa nação é uma nação que está na luz. Deus habita em luz inacessível, mas em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, e essa luz não é mais inacessível para nós, porque ministramos na presença de Deus. Em 1 de Pedro, antes de entender esse versículo, nós vamos precisar retroceder um pouquinho. Nós temos uma palavra problemática, o povo lá na igreja já sabe como isso aqui funciona. E ele faz questão de dizer vocês, porém. Porém o quê? Que ideia é essa que você está introduzindo que é adversa? No entanto, veja bem, aqui tem uma ideia adversa à ideia anterior, existe uma correlação e nós precisamos olhar para ela. Então vamos ao primeiro versículo vamos deixar o apóstolo Pedro falar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, nós vamos observar nesse versículo que Pedro está escrevendo aos cristãos, aos crentes que estão dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, toda aquela região, cristãos que estavam sendo perseguidos. Ele vai precisar fortalecê-los lá no capítulo 5. Ele vai falar, depois de vocês terem sofrido um tempo, Deus os estabelecerá, Ele vai os fortalecer. É para essas pessoas que ele está falando. No versículo 18 e no versículo 19, você vê que o tema já começa a ficar mais pesado, porque ele introduz agora uma questão de santidade. Ele vai dizer, lá no versículo 18 e 19, que aqueles que foram remidos pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como o de um cordeiro sem mancha nem defeito, é a esses que ele está falando. Versículo 21, Pedro se refere aos que creem em Deus por meio de Jesus. Ele se refere àqueles cuja fé e esperança estão nele. E se eu perguntasse, se eu tivesse começado a leitura de maneira diferente, talvez eu tivesse perguntado para vocês, tudo bem? Nenhum de vocês está no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia. Bom, na Ásia estamos, não na província da Ásia, nem na Bitínia, mas espalhados por um país que ainda não conhece ao Senhor, não conhece a Deus. Mas eu pergunto para vocês, vocês foram remidos pelo precioso sangue de Cristo? Vocês creem em Deus por meio de Cristo Jesus? Amém. Vocês têm a sua fé e a sua esperança pautada em Jesus Cristo? Amém. Vocês foram purificados e regenerados por meio da sua obediência à palavra de Deus, viva e permanente. Versículos 22 e 23. Então, você faz parte daqueles a quem Pedro está escrevendo essas palavras. Porque ele vai aterrissar dizendo a respeito desses cristãos. É a vocês. Que também, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, vocês, que também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Numa das últimas reuniões que tivemos aqui, foi dito que não é uma casa terrenal que nos use, mas é uma causa celestial. Uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, que está escrito na tua Bíblia. Fazendo o quê? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Segura esse texto, nós vamos voltar ali depois. De alguma maneira, nós vamos costurar tudo isso aqui. Jesus é a pedra angular da construção dessa casa espiritual. Sempre a nossa fala no RAM é nós, e por favor decora isso em teu coração para você passar para os outros. Não passa o telefone do pastor Jansen ou do apóstolo William, passa essa informação para eles. Nós não produzimos unidade,
Nós temos unidade por causa de estarmos e permanecermos em Cristo. O que nós fazemos é promover comunhão para fortalecer a nossa unidade. Temos unidade porque Cristo é a pedra angular sobre qual toda a casa espiritual está sendo construída. Nós somos pedras vivas sendo utilizadas nessa construção. Versículo 7, ele diz, para os que creem, Jesus, essa pedra é preciosa. Versículo 8 diz, os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem. Voltamos às palavras que Jesus disse, se minhas palavras, se vocês permanecerem, se vocês obedecerem. E queridos, eu quero dizer a vocês, eu tenho chorado muito nos meus dias como ministro, tenho poucos anos de ministro do Evangelho, 8 anos como ministro do Evangelho, e eu estou espantado pelas coisas que estão sendo pregadas e ditas, pelas coisas que estão sendo cantadas. O meu coração realmente está espantado, irmãos, porque nós somos uma nação santa, nós somos um real sacerdócio. Se nós somos pedras vivas que estão sendo construídas numa casa espiritual que está edificada sobre a pedra angular que é Cristo, esse ser deveria ser sublinhado por todos nós, entender a nossa parte, né, dentro de uma nova aliança que foi pactada com sangue. Vocês, porém, porque ele vai dizer no versículo 8, aos que não creem, isso não tem valor nenhum, eles tropeçam. E sabe por que tropeçam? Veja, versículo 7, 1 Pedro 2,7 diz, para os que creem, a pedra é preciosa. E não diz para os que não creem, essa pedra é odiosa, não diz isso. Diz para os que não creem, eles tropeçam. Tem muita gente que declara a beleza de Cristo, mas tropeça por sua desobediência, sua teimosia, sua insistência. Vocês, porém, aí chegou vocês, porém. Não, mas não vocês não. Vocês, ou seja, vocês que creem, vocês que acabaram de fazer uma confissão maravilhosa, vocês são geração eleita, vocês são real sacerdócio, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Destas expressões eu quero focar, senão a gente vai entrar em muita coisa e não sai daqui hoje. Eu quero focar apenas na expressão sacerdócio real. Quero focar nessas duas palavras. E é interessante porque, ao falar de realeza, né, a palavra que é utilizada, real, está se referindo a um reino, a um reinado, a um palácio. A palavra é basileion, de onde vêm as basileias, as basílicas, os grandes palácios. Vocês são um reino. Agora, o sacerdócio real, a ideia de sacerdócio real é repetida quando ele diz que vocês são uma nação santa. Porque ao dizer somos um sacerdócio real, basicamente o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos um reino sacerdotal. Somos reis e sacerdotes. Um reino onde os membros desse reino são sacerdotes do Senhor. E Pedro diz que nós fomos constituídos um reino de sacerdotes com propósito. Não tem identidade sem propósito. E o propósito é anunciar as virtudes do Senhor. Uma das perguntas mais básicas, meu filho de 6 anos me pergunta sempre, por que nós estamos no Japão? Para anunciar as virtudes do Senhor aos japoneses, filho. Aí ele pergunta, mas eles não creem, aí é um negócio... Aí vale explicação, né? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, leia comigo a segunda parte. Acompanhe ali na tua Bíblia. Basicamente, o que o apóstolo João, e é importante, eu digo o apóstolo João, porque é importante que você perceba a unidade no Espírito na fala destes 2 homens, apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja a unidade na fala deles. O apóstolo João, ele vai basicamente dizer que Jesus nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O que fecha a nossa aliança com Cristo é o sangue dele. E nos constituiu o quê? Reino e sacerdote. Novamente, qual é o propósito que está escrito ali? Para servir a seu Deus e Pai.
é que a gente de alguma maneira conseguiu ou permitiu que o inimigo colocasse tanta coisa em nossa cabeça que se desvirtuou ao longo do caminho o propósito da igreja, o propósito do reino de sacerdotes, que era para ser simples. E você diz, mas não é ruim. Mas em Hebreus 12, o Espírito Santo vai nos dizer que nós temos que correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa história de fé, livrando-nos do pecado e de tudo que atrapalha. Não tudo que atrapalha é pecado, mas atrapalha. Tenta correr uma maratona com pesos amarrados aos teus joelhos ou aos teus tornozelos. Tenta. Vamos ver quão longe o melhor dos atletas consegue chegar. Para servir ao seu Deus e Pai. Sacerdotes, foi dito aqui que o sacerdócio foi estabelecido para ser um sistema de mediação entre o céu e a terra, o divino e o terreno. O sacerdote tinha que ser escolhido dentre os homens por Deus, para representar os homens perante a Deus, e a Deus perante os homens. Isso teria o ápice, o seu ponto mais alto, a sua realização suficiente uma vez por todas, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9 e 10, nós observamos 4 seres viventes e 24 anciãos, e eles estão cantando, e eles estão declarando que Jesus, novamente, o preço da aliança, com seu sangue, comprou para Deus toda a gente de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituiu reino e sacerdotes. Para quem? Para nosso Deus. E o propósito? Eles reinarão sobre a terra. Então deixa eu pontuar umas coisas para não se perder aqui. Até aqui nós temos o seguinte: quem constitui reis e sacerdotes é Jesus Cristo. Não é a sua boa e maravilhosa intenção. Você não coloca a sua mão sobre a sua cabeça, mas você responde um chamado. Isso significa eclésia. Jesus disse para os seus discípulos: eu escolhi vocês. A gente não pode responder a algo que não foi chamado. Deus nos chamou. E sei que, como eu, você se lembra de onde Deus te chamou. Os que são constituídos reis e sacerdotes são aqueles que permanecem em Cristo e lhe obedecem. São os crentes, são remidos pelo sangue do Cordeiro. Não são aqueles que têm mídia, não são aqueles que são bons oradores, são aqueles que permanecem em Cristo, que tudo vê em público e em privado, mas o que ele vê no privado ele recompensa em público. Diante dos homens lhe confessarei. Para que são constituídos reis e sacerdotes? Bem, em Apocalipse 5:10, os reis são constituídos para reinar. Segura essa palavra, reinar com Jesus Cristo. E somos constituídos sacerdotes, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis. Amém? Reis para reinar e governar. Sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Não é qualquer coisa que é aceitável ao Senhor. E Pedro está importando em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, ele usa linguagem que remete ao Êxodo, nos dias quando, através de Moisés, Deus fala com o seu povo lá no Sinai. Se me obedecerem e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O sacerdócio real é um reino de sacerdotes. Uma nação santa é basicamente
dizer a mesma coisa. É um reino composto por sacerdotes. A igreja é uma nação santa. Nós somos uma nação separada, eclésia, para Deus e seus propósitos. E eu sei que muitos temos ouvido isso. Por isso que eu mencionei, sou filho de pastor. Não tenho credenciais ministeriais longas, como a maioria. Mas tenho toda uma vida acompanhando uma vida de ministros do Evangelho. Uma vida de família pastoral. O suficiente para lhes dizer, eu cresci ouvindo essas coisas. Mas do meu lado a ponte sempre esteve quebrada. E eu nunca fui capaz de ver isso, porque eu sempre estava olhando para o outro lado e dizia, por quê, Senhor? Por quê? Quando o problema estava aqui. É por isso que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Nós fomos criados para agradar a Deus e não a nós mesmos. Mas a nossa natureza humana gosta de ser agradada. Todo mundo gosta de ser aplaudido. Todo mundo gosta de uma entrevista. Todo mundo gosta de um hashtag hoje em dia. Todo mundo gosta de um like. Todo mundo gosta de visualizações. Todo mundo gosta de menções. Todo mundo gosta de reconhecimento. Parece que voltamos aos dias do imperador romano, sabe? Voltamos a dias. Nós fomos criados não para agradar a nós mesmos. E se esta verdade não calar na nossa alma, dificilmente nós vamos ter acesso à profundidade, à largura, à extensão da aliança que Deus fez conosco, porque do nosso lado a ponte está quebrada. Não fomos criados para fazer o que nós queremos. E não fomos criados para servir a nós mesmos. Efésios capítulo 2, versículo 10, a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, e é importante trazer esses apóstolos à conversa para que vocês observam a unidade na fala dele, nós somos obra-prima de Deus. Ele vai dizer aos cristãos em Éfeso, vocês são obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim, olha o propósito, de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus não é um Deus de improviso, Deus não é um Deus de improvisação, Deus não é um Deus que entra fica perplexo e diz, e agora o que eu faço, como que eu resolvo aqui? Pum, faz brotar do chão. Então, tendo dito isso, foquemos-nos agora na ideia de que devemos ser um sacerdócio real ou um reino de sacerdotes. Obviamente, existem duas coisas nessa frase que nós precisamos separar. Precisamos ser reis e também precisamos ser sacerdotes. Amém? Não deixa a pessoa que está do teu lado dormir, dá uma cotovelada. Acorda, ele fala, acorda em nome de Jesus e Cristo resplandecerá sobre ti. Para muitos talvez seja um pouco mais fácil definir, pregar, expor, falar a respeito da função de um rei. A função de um rei é reinar. E reinar, basicamente, significa governar. Deus criou o homem para governar. Vamos a um texto que já foi lido aqui, porque todos os textos foram lidos aqui. Gênesis capítulo 1. Vai comigo até o versículo 28. Deixa eu ver se foi esse. No momento da criação dos seres viventes, lá no versículo 28, você vê que Deus abençoa o homem e a mulher, e Ele manda que eles se multipliquem, que eles encham a terra, e Ele diz que eles devem dominar. O verbo em hebraico, rodá, significa dominar, exercer a função de um rei, governar. Nós fomos criados para governar. Salmo 145, 13. Que bom que nós cantamos essa música 2 vezes. Salmo 145, versículo 13. O teu reino é um reino eterno. E eterno, se você olhar para a palavra eterno, não significa infinito. Significa sem início e sem fim. Não encaixa dentro de nenhuma
linha temporária, porque o tempo foi criado junto com a criação das coisas. E aquele que criou o tempo estava fora dele. E nós, de alguma maneira, vamos entrar na linha da eternidade. O teu reino é sempre eterno. E o que está escrito no versículo 13? O teu domínio. Que palavra é essa? O homem foi feito para dominar, governar. E aqui no Salmo 145, 13, você tem a palavra reino e dominar dentro da mesma frase. Amém? Vai costurando, irmão. Aguenta firme. Depois vai ter janta ainda. Agora, a função sacerdotal ela já não é tão simples, porque a gente tem que entrar em questão de aliança. Nós temos que entrar em questões um pouquinho mais profundas e mais técnicas. Mas como todos são pastores, vamos fundo aqui essa noite. Vamos fundo. É algo que não é tão óbvio. Os sacerdotes, dentro do ofício sacerdotal, eles precisavam oferecer sacrifícios. Pelo menos o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer isso. É preciso novamente ressaltar para vocês, enfatizar que um reino de sacerdote, as únicas pessoas que qualificam para fazer parte dela são sacerdotes. Se fosse um reino de cozinheiros, irmão, essa ideia é muito simples, né? É a mesma coisa de você inserir um palmeirense dentro da torcida do Corinthians e falar, num reino de corintianos, não pode ter palmeirense. Um reino de sacerdote tem que ter o quê? 2-0. O reino de sacerdote tem que ter o quê, queridos? Me ajudem. Então, falei de reino, domínio, governo, sacerdócio, sacrifício. Escreve essa frase em teu coração. Em um reino de sacerdotes, quem não souber funcionar como um reino de sacerdotes, quem não souber funcionar como sacerdote, nunca poderá governar como rei. Em um reino de sacerdotes, quem não souber funcionar como sacerdote, nunca poderá reinar como rei, ou governar como rei. É importante observar, como já todos sabemos, que na antiga aliança não era possível ter reis sacerdotes. Então, quem começa por aqui já tem que esperar Deus ter uma cartada na mão e falar assim, é bom você ter alguma coisa assim para sair disso aqui, porque quem instituiu o sacerdócio foi o Senhor. E agora vem falar que somos reis e sacerdotes, e o Senhor agora está em crise, por acaso? A linhagem dos reis vinha da tribo de Judá, tendo seu maior representante durante os dias do Reino Unido, o próprio rei Davi, de cuja linhagem provém o nosso Senhor Jesus Cristo. Já a linha sacerdotal vinha da tribo de Levi, exatamente. Na antiga aliança, você não encontra um sacerdote funcionando como rei, ou um rei funcionando como sacerdote. Você observa que quando Saul ofereceu holocaustos a Deus, ele foi repreendido pelo Senhor, e Deus tomou dele o quê? O reino. Deus não permitiu que ele mais governasse. Em Deuteronômio 17, a partir do versículo 18 em diante, basicamente nós vemos que o rei, ele precisava ter, isso é muito maravilhoso, porque eu li uma série de versículos falando de aliança logo na introdução dessa pregação. E o rei, lá em Deuteronômio 17, lembrando que quando essas palavras foram proferidas, Israel não tinha reis. Amém? Israel ainda entraria sob o comando de Deus por meio dos juízes, e muitos anos depois seria levantado no final da vida de Samuel o primeiro rei, Saul. Então, quando Deus diz isso aqui para Moisés, eu estou dizendo novamente a vocês, nada pega a Deus de surpresa. Deus diz, olha, o rei, ele tem que ter uma cópia, que vai ficar ao cuidado dos sacerdotes.
uma cópia do livro da lei, que eu dei para o meu filho Moisés, certo? Amém? Ele tinha que ler todos os dias da sua vida, para que ele aprendesse a temer o Senhor, e ele aprendesse a cumprir sua palavra, porque não servia de nada o rei ter acesso à palavra, o rei decorar a palavra e não cumpri-la, que foi o pecado de quase todos os reis, pelo menos no norte e a grande maioria no sul. Ele tinha que ler todos os dias, aprender a temer o Senhor, cumprir fielmente sua palavra e todos os seus decretos. E a consequência disso seria que Deus prolongaria o seu reinado. Mas volta, ele ainda vai dizer que se esse rei, escuta isso aqui, meu amado, depois você verifica, se esse rei lesse a palavra do Senhor todos os dias, se ele meditasse nela, mais do que em qualquer outro livro, jornal, página da internet, ou Facebook ou YouTube da vida, se ele meditasse na palavra do Senhor e ele aprendesse a permanecer em temor e obediência à sua palavra e todos os seus decretos, isso faria com que ele não se considerasse superior aos seus irmãos. A humildade desse rei seria fruto da sua permanência nos decretos do Senhor. E isso faria com que ele não se desviasse nem para a esquerda nem para a direita. Nada seria capaz de roubar o foco desse rei. E Deus prolongaria o seu reinado. Em Saul nós vemos exatamente o oposto. E eu só vou abrir o parênteses. O que distraiu a Saul não foi mulher, não foi dinheiro, foi querer dar uma ajuda para Deus. Está acabando o tempo, Samar não está chegando, o exército está aí, os soldados estão ansiosos. Vamos resolver desse jeito. Só que Deus tinha dito, faça desse jeito. Ele teve uma boa ideia no momento errado. E Deus o reprovou e arrancou dele o reino. Novamente, em um reino de sacerdotes, quem não souber funcionar como sacerdote, não conseguirá governar como rei. Por isso que ele vai ter que governar como chefe. Ele vai ter que exercer pressão como dominador do rebanho. E o que Paulo vai dizer no capítulo 5, eu não quero que vocês pastoreiem assim, mas que vocês sejam exemplos daquilo que vocês já vivem e pregam. Falemos um pouco mais de sacerdócio. Eu disse para vocês que Deus teria que ter uma cartada para que Pedro possa dizer essas coisas em relação a nós, que nós somos reino e sacerdote, para que João possa dizer que Deus estabeleceria reis e sacerdotes por meio do sangue de Jesus Cristo, e tudo vai nos remetendo a Cristo, a Jesus Cristo. Então, ele vai dizer que Jesus, ele é sacerdote eterno, de acordo com a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Aqui o negócio fica maravilhoso. Nós temos duas ordens sacerdotais, a ordem de Levi e a ordem de Melquisedeque. Não se engane, Deus instituiu as duas, mas Deus tinha propósitos dentro de todos os períodos, dentro de todas as dispensações, dentro de suas alianças. Deus tinha um propósito eterno, que foi gerado na eternidade. Em Números, no capítulo 3, no versículo 12, a palavra do Deus vivo nos diz que é Ele mesmo que escolhe os levitas dentre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita, os levitas. Foi Deus que decidiu, Deus que levantou a tribo de Levi e disse, eles são para mim, vão ser sacerdotes. Tendo seu início na pessoa do irmão de Moisés, Arão. Já
pulando do Levítico, pulando de Números para o Levítico do Novo Testamento, para a carta aos Hebreus. Diz que é o Levítico versão 2.0 da Nova Aliança, né? Lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 19, o autor da carta vai dizer que nós temos essa esperança como âncora da alma. Âncora serve para você não perder o rumo e o lugar, mesmo em meio às tormentas mais intensas, mesmo em meio à breve escuridão da noite. Firme, segura, qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, e é importante dizer precedeu, porque se ele precedeu, ele vai primeiro, e ele diz, sigam-me os bons. Por isso que ele vai à frente, ele é o primeiro dentre muitos, e ele diz, pode vir, este é o caminho, eu sou o caminho, pode me seguir. Precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o quê? Sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, porquanto sobre ele é afirmado, versículo 17, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que o autor da carta está fazendo, isso aqui é maravilhoso, porque a história de Melquisedeque está em Gênesis 14. Logo depois da Torre de Babel, Deus chama um homem chamado Abrão, e nós conhecemos a história em Gênesis 12, sai da terra da tua parentela, aí no meio vai ter o seu sobrinho Ló, o Ló vai parar em Sodoma, vai morar como estrangeiro, né? Numa terra que supostamente era melhor, onde Abrão estava, mas Deus havia prometido aquela terra para ele, e de repente, lá no capítulo 14 de Gênesis, uma coalizão de reis tribais, uns reis, não reis de reinos gigantescos, mas uns reis tribais, eles decidem tocar o caos naquelas cidades, uma delas sendo Sodoma, e o que acontece é que quando eles marcham contra aquela cidade, eles levam Ló e sua família. E isso chega aos ouvidos de Abrão, e Abrão diz, não, senhor, minha família não. E ele pega seus homens, monta um exército, e sai para o quebra-pau, e vai atrás desses reis. E não somente ele derrota os reis, não somente ele recupera a família dele, quanto ele pega todos os despojos, e os traz. E ele se encontra com um personagem chamado Melquisedeque. Melquisedeque é uma coisa assim que, se você começar a ler de Gênesis para frente, você vai pirar até chegar a Hebreus. Melquisedeque parece uma estrela fugaz. 3 versículos e te faz perguntar assim, senhor, por que o senhor colocou essa história aqui? Só para tornar a exposição da tua palavra mais difícil? Essa carta, Deus deixa escondidinha lá atrás. E entre o que vai ser revelado, porque o autor da carta aos Hebreus, ele está tentando provar que nós temos um sumo sacerdote maior. Hebreus 1, ele prova que Jesus é maior que os anjos. Hebreus 2, ele introduz o sacerdócio de Jesus. Hebreus 3, ele novamente introduz o sacerdócio de Jesus. Hebreus 4, ele fala de novo. Hebreus 5, ele chega... Ele diz, eu até queria continuar, mas vocês se tornaram lentos para ouvir estas coisas. E ainda vocês têm necessidade de leite, quando vocês deveriam estar comendo alimento sólido. Ele vai para o capítulo 6, ele repete a ideia do sacerdócio. No capítulo 7, ele escancara, ele fala assim, eis aqui. E ele fala do sacerdócio de Melquisedeque. E ele começa a dizer que o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio mais alto. E ali você tem tantas imagens. Porque quando Melquisedeque sai ao encontro deste homem, Abraão, que voltava da guerra com os despojos, ele lhe serve uma comida. Sabe o que ele serve para Abraão e seus soldados? Pão e vinho. Ai, que coincidência, né? 2 símbolos para nós hoje que remetem a uma coisa só, a nova aliança no Filho de Deus. O que nós celebramos cada culto quando celebramos a ceia do Senhor?
E não só isso, mas Abraão, ele dá o dízimo, ele apresenta o dízimo a essa galera que gosta de falar que dízimo não é coisa do Novo Testamento, porque eles não leram a Bíblia, que o dízimo foi dado antes da aliança antiga. Não tinha nem aliança, foi dada porque de onde parte é de um coração reverente ao Senhor. Diz que Melquisedeque era rei de Shalem e ele era sacerdote do Deus El Elyon, Altíssimo. Não é o nome de Jeová dado aos israelitas na aliança, que é aquele tetragrama, Yahweh, onde você tira as vogais aí de Adonai, faz toda aquela questão mais complicada. Mas é um nome que vai além somente de um povo com quem Deus teria uma aliança durante um tempo e depois estenderia em Cristo Jesus para todos nós, o Deus Altíssimo. E é nessa figura, o bisavó de Levi, Abraão, o autor da carta vai dizer que Levi estava dentro de Abraão, de alguma forma. Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó, pai de Levi. Então, se Abraão foi abençoado por Melquisedeque, Melquisedeque era maior do que Abraão. Está em Hebreus, tá? Capítulo 7. Se virem. Tendo dito isso, se já não fosse suficiente, Melquisedeque, a palavra Melquisedeque, Melec, é rei. Zedek, justiça. Shalem, que depois seria Jerusalém. Shalem significa paz. Ali nós temos rei de justiça e rei da paz. Então você tem um sacerdócio instituído que era a pedra de tropeço, e por favor, nós precisamos entender que quando o sacerdócio levítico entra em conflito com o sacerdócio de Melquisedeque, porque quando os líderes religiosos de Israel se reuniram para fazer um complô contra Jesus, lá estavam os sacerdotes e sumos sacerdotes. Ali estava o sacerdócio levítico, mas ali também estava o sumo sacerdote que faria por nós sacrifício. É importante dizer tudo isso, não quero nem aprofundar mais nisso, mas Melquisedeque aparece estranhamente como uma figura do Antigo Testamento que reflete, mesmo em miniatura, mas de forma muito clara, a pessoa do Cristo que viria. E para conectar esses dois entre Hebreus, tem alguém da linhagem de Judá, um rei. Percebeu que coisa louca? E ele vai dizer, lá no Salmo 110, eu jurei e não me arrependerei. Tu és para sempre sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Se fosse Davi, não era para sempre, mas aquele que viria dentro de uma linhagem real. Estão comigo? Isso é tão maravilhoso. Em Salmo, no capítulo 85, vamos lá, versículo 10, o salmista escreve que o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra, a justiça descerá do céu. O que o sacerdote faz, pastor? Me lembra o que você disse. Ele conecta o quê com o quê? Os céus com a terra? Em Cristo Jesus, justiça, o rei de justiça, Melquisedeque, e a paz, Shalem, o rei de Shalem, se beijaram. A fidelidade brotou da terra porque Jesus era homem como nós. Foi obediente até a morte. E só pôde morrer porque era homem. E a justiça desceu do céu porque ele estava com Deus e ele era Deus. Ele é o pão que desceu do céu, o nosso maná. É por isso que Paulo vai dizendo em Romanos 14, 17, o seu reino é justiça, paz. Não são palavras aleatórias.
e alegria no Espírito Santo que vai chegar em Atos 2. O seu reino dentro de você é paz, justiça, mas não existe paz sem justiça. Estão comigo? Por que você está gastando tanto tempo com isso, Jansen? Porque Jesus é a pedra angular, nós somos pedras vivas e Ele está nos usando para construir uma casa espiritual, mas a pedra angular é Cristo, e é por causa de um sacerdócio superior que nós vamos ser chamados agora de uma nação de reis e sacerdotes. Para quê? Para anunciar a todos eles que Jesus Cristo ainda é poderoso para salvar. Muitas coisas eu tive que ouvir no meu primeiro ano no Japão. A minha esposa já cansou de ouvir essa história. Cheguei com a mochila cheia de expectativa. Parecia uma criança chegando na Disney pela primeira vez. Eu vou pregar para todo mundo. E eu imaginava levantando como o apóstolo Pedro lá no dia de Pentecoste. Amados irmãos, e 3.000 convertendo para um lado. Então um missionário chegou e me disse, você lembra quando Pedro pregou um sermão e 3.000 se converteram? Eu estava quase chorando, eu recebo, eu creio. Ele diz, aqui no Japão você vai pregar 3.000 sermões e só um vai se converter. E olhe lá. Ele disse, dificilmente você vai batizar alguém aqui, mas não, eu estou dizendo isso para te animar, para que você não se frustre. Deveria mudar o nome desse dom de animar, é dom de animar. Lá, meu pai é de Minas Gerais, lá, animar. E o meu sonho, desde que nós pisamos nessa terra, era trabalhar com os japoneses. Mas Deus não me deu todas as peças. Você sacou isso aí. Porque se Ele me desse todas as peças, eu poderia dizer, eu mando muito bem, não mando? Cara, ó, redondinho. Chama o papai que o papai ajuda. Só que é interessante, porque talvez você espere, então, você está lá deitado na beira do caminho, eu não estou conseguindo, e você espera que o primeiro sacerdote que passar, o primeiro homem de Deus vai te ajudar, mas de repente, eis que surge um samaritano. Quando Deus me mandou meu samaritano, irmão, eu estava deitado no chão, falei, não me toque! Não me toque! Foi-me dito, um dia você vai pregar para os pastores, e eu ri do mesmo jeito que Sara riu, porque eu não tinha um só amigo na minha vida. Eu não conhecia um só pastor que não tivesse fechado a porta na minha cara. Amados, se de fato nós somos um reino de sacerdote, aqui nós encontramos a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa unidade. Nossa identidade, porque nós somos uma geração eleita, genos electos. Genos é uma palavra que fala de família, fala de genes, fala de procriação, fala de linhagem. Como é que Deus ia olhar para alguém como você ou como eu? Vamos ser sinceros. Você não ia escolher aqueles 12 homens para te seguir, não. Você não ia. Nem para jogar bola você ia escolher os caras. Ou quando você jogava bola com seus amigos, você escolhia o manco. Não. Você pegava o Ronaldinho Gaúcho e você brigava. Não, eu o primeiro. Você queria o melhor, você queria espuma. E muitos pastores têm brigado por Ronaldinhos no seu ministério. Essa é uma verdade. Mas eu digo a vocês,
Ronaldinhos no ministério têm a tendência de bater no peito. São os que precisam constantemente bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Que Deus venha ao seu auxílio e diz: olha o que eu vou fazer. E eu faço questão de trazer todos estes textos bíblicos à mesa, porque eu disse, e eu preciso ser coerente com isso, que a nossa unidade é sob a palavra de Deus. Eles podem não gostar do seu jeito. Eles podem não gostar da maneira como você executa, ou você reina, né? Você executa a sua liderança, né? O que eles não podem bater é no caráter sacerdotal. Porque o sacerdote precisa ser santo. Somos real sacerdócio, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amados, o nosso propósito, para o qual nós fomos chamados, não foi para enchermos a conta bancária de dinheiro e um dia morrer, para que os nossos filhos briguem pelas casas que deixamos. Eu não vim para dar a minha vida, me esfolar nessa nação para morrer, passar os 5 últimos anos da minha vida com dignidade. Para isso, o Senhor me disse: Jansen, você tem uma nacionalidade que passaporte nenhum na terra pode se comparar. Porque nenhum passaporte vai lhe abrir os portões dos céus. Ele pode fazer girar a catraca de um aeroporto, mas não vai lhe abrir as portas dos céus. Nós temos propósito porque fomos chamados para anunciar. Se você está anunciando lá, se você está anunciando lá, se vocês estão anunciando aqui, então nós temos uma unidade em nosso propósito. A nossa unidade, porque somos um reino, e já é tempo de que nós entendamos que só tem lugar para um rei, um grande sumo sacerdote e uma nação de reis e sacerdotes. Unidade porque pertencemos a um mesmo reino e a uma mesma linha sacerdotal. Entendeu? Temos unidade em nossa identidade e no propósito. Chame de RAM, chame do que quiser. Mude o nome. O que não muda é identidade. O que não muda é propósito. O que não muda. Não muda. Durante 2000 anos, perseguição nenhuma mudou isso aqui. Nós temos sido redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Não foi isso que vocês disseram no começo? Todo mundo disse? Sim, amém. Ai de quem diga, não fui. Tem um ministério lá fora de imposição de mãos para você. Nós que temos sido remidos pelo precioso sangue de Cristo, e eu já vou terminar aqui, já vou aterrissar. Mas não creiam muito quando eu digo isso. Nós que temos sido remidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, como diz Pedro. Nós que temos crido por meio de Jesus. Porque você não creu por causa do pastor. A gente creu por causa da obra do Espírito Santo em nós. Quando a palavra nos foi pregada e nós respondemos crendo. Qualquer outra coisa pode gerar qualquer outro tipo de unidade, mas você não terá identidade. Porque identidade é genética espiritual.
de um Deus espiritual. E por isso que nós oferecemos sacrifícios espirituais. Estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para sermos um sacerdócio. Não é qualquer sacerdócio, irmão. É um sacerdócio santo. E não há santidade sem a palavra de Deus. É a prática da verdade que santifica. É a prática da verdade que santifica. Por isso todos os textos que foram lidos começaram com ser vocês. Ser vocês. E eu não sei se acontece igual com vocês, mas a gente não corre um certo risco tentador de sermos tão acostumados a pregarmos do púlpito para lá que do púlpito para cá é mais complicado? Quando foi a última vez que você pregou para você mesmo no chuveiro e você mesmo se converteu, você mesmo fez apelo? Eu sei que vários de vocês já choraram no chuveiro, praticando sermão, não foi? No silêncio da noite, tentando não fazer muito barulho para não acordar as crianças. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Se o sacerdócio não é santo, o sacrifício não é aceitável. Falei de mesa, falei de cadeiras vazias. Amado pastor, como é que você e eu vamos pregar de reconciliação, de perdão, quando nós não conseguimos perdoar ou nos reconciliarmos? E Pedro vai dizer, não quero que vocês pastoreiem por imposição, vocês têm que pastorear como modelos, ser exemplo. Como é que eu vou ensinar para os nossos amados que o amor tem que ser sem fingimento quando eu atravesso a rua, cada vez que eu vejo o amalequita passar perto de mim? Em um reino de sacerdotes, quem não souber funcionar como um sacerdote não poderá governar como rei. Então você volta à antiga aliança. Você consegue ser rei, mas você não é sacerdote. Você consegue ser sacerdote, mas você não governa nada. E é tentador. Talvez uns estão de um lado e outros estão do outro lado, ainda em cima de uma aliança insuficiente. Querem ser sacerdotes, batem no peito, se gabam da sua teologia, mas não conseguem governar. Não, pelo menos, como o rei, o nosso rei Jesus. Jesus nunca rejeitou o pecador. Jesus rejeitou o pecado, mas tocou na prostituta, tocou no leproso, tocou no cobrador de impostos e tocou em mim e em você. O sacerdote, no seu zelo, não quis levantar o homem que estava deitado no chão, provavelmente porque era de conhecimento para todos que o sacerdote não poderia tocar nada morto. Você não foi chamado ao sacerdócio levítico, nem ao reinado na antiga aliança, mas em Cristo Jesus, a pedra angular dessa construção, da qual você e eu somos pedras vivas, como reis e sacerdotes, para oferecer sacrifícios aceitáveis. Olha para Jesus.
Durante os seus dias aqui na terra, como sumo sacerdote, a palavra de Deus nos diz que ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. E se isso não é suficiente, ou bom o suficiente, Hebreus 7, 27 vai dizer que ele se ofereceu a si mesmo. Ele não somente ofereceu oração. Oração parece que todo mundo quer oferecer. Pelo menos todo mundo promete, né? Eu vou orar por ti, meu irmão. Varão. Das 10 vezes que você falou, eu vou orar por ti, quantas você orou mesmo, né? Com súplicas e pranto. Mas não ficou por isso. Jesus ofereceu a si mesmo. Do mesmo jeito, amados, como um reino sacerdotal, como sacerdotes, nós também precisamos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis. E eu fiquei com isso na minha cabeça, dando voltas, e eu não conseguia dormir. A minha esposa foi para o banheiro, bateu na minha porta, vai dormir, menino, que você tem que dirigir. Levava já dias. Falei, Senhor, se o Senhor não me abriu um entendimento, porque eu cansei de viver a história dos outros. Eu cansei de viver a história dos outros. Porque a história dos outros me leva aonde eles pisaram. E eu não quero terminar como eles terminaram. Eu quero governar. Como Cristo me chamou. E eu quero cumprir o meu ministério sacerdotal. Como o meu Jesus o cumpriu. E eu encontrei no Novo Testamento 3 tipos de sacrifício que você e eu podemos oferecer. Vamos terminar com isso. Primeiro, o sacrifício do nosso corpo sobre o altar do serviço de Deus. Este é um chamado à santidade e à entrega, ao serviço. Romanos 12:1, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. O segundo sacrifício, amado sacerdote do Senhor, é o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, e isso é um chamado à adoração. E eu não estou falando chamado à adoração musical somente, mas é um estilo de vida que permeia tudo o que você faz, o horário que for. Hebreus 13:15, por meio de Jesus, é por causa dele, não por causa da sua voz, não por causa do seu ministério, não por causa dos seus recursos, mas por causa de Jesus. Nós temos que oferecer continuamente. Persevere, meu irmão. Continuamente significa dia quente, dia frio, dia de chuva, dia ruim, dia escuro, dia de sol, dia de enfermidade, dia de estar bem, dia de não estar bem, dia de ter muitos e dia de abandono. Continuamente louvem ao Senhor. Sacrifício, sacerdotes, sacrifício de louvor, de lábios que confessam o nome do Senhor, não o teu nome, não o teu ministério, o nome do teu Senhor. E o terceiro sacrifício é o serviço, de fazer o bem e compartilhar com os outros o que nós temos. Este é um chamado ao amor e à compaixão. É tirar o casaco no dia frio e cobrir alguém. É passar fome sem cara feia para encher a barriga do outro. É viajar 6 horas de carro para dizer, eu estou aqui, está tudo bem. O que foi, meu amigo? É você dizer, olha, está difícil para todo mundo. Deixe-me te abençoar. O quão bom é dar, porque só pode dar quem já foi suprido. Compaixão. Compaixão. Você pode ter muitas razões para dar um chute e uma voadora no irmão. Eu quero te perguntar, quantas você precisa para ter compaixão? Aliás, quantas razões Jesus precisou para lhe estender salvação? A não ser essa. Amor.
garanto que você e eu não fizemos mérito nenhum. Chamada à santidade, demonstrada no serviço a Deus. Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Sacrifício de adoração e sacrifício de amor compassivo. Ao invés de você pensar numa igreja mais bonita, você pensa numa igreja em outro lugar também. Como, pois, então, nós governaremos como reis, se não soubermos viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor? Como, pois, governaremos como reis, se como sacerdotes não buscarmos adorar a Deus em espírito e verdade? Como, pois, nós reinaremos se não soubermos praticar o amor sobre o qual nós mesmos pregamos e mesmos ensinamos lá do púlpito da nossa igreja? Como nós seremos capazes de governar como reis se não conseguirmos ser misericordiosos e compassivos com os nossos próprios irmãos? Como nós conseguiremos reinar e governar, cumprir o propósito do Senhor como reis, se não soubermos servir a Deus e a igreja com amor como sacerdotes? Como? Que alguém me diga, por favor. Como nós governaremos como reis se não formos unidos como reino? Como? Eu sei que tem muita coisa para se ajeitar entre nós. Tem muita coisa. Mas, amados, lá está a cadeira, lá está a mesa e lá está o café. O que falta é você. Reis e sacerdotes do Senhor, chamados para servir ao Senhor e anunciar o ano aceitável de salvação nessa terra. Quando eu te ouvi abrir o sermão, pastor Davi, dizendo que aqueles 2 pastores haviam conversado, eu não consegui parar de chorar. E eu chorava incontrolavelmente, porque é isso mesmo que está sendo gerado em nós. Então, eu quero terminar fazendo um chamado nessa noite. Ao longo dessa conferência, você vai ouvir, certamente você já ouviu, está ouvindo e ainda vai ouvir muito Deus falar com você. Este é o primeiro dia. Se Deus falar contigo, eu peço que você não endureça o seu coração. Seja qual for o teu cargo ministerial, a tua relevância ministerial diante de Deus, você não passa sem Ele de pó, com Ele rei e sacerdote. Rasguemos então o nosso coração diante do Senhor, amados. Voltemos-nos para Ele, o nosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente e cheio de amor. Ele não é como nós, mas nós precisamos ser como Ele. Assim, nós poderemos fazer sacrifícios e ofertas ao Senhor que de fato lhe sejam agradáveis. Então nossos olhos verão o que a nossa fé enxergou lá atrás. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem diante do seu altar. Rasgue hoje o seu coração e humilhe-se diante do Senhor. Pois o Senhor lhe diz: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Vocês não mais serão objeto de zombaria. Não tenha medo. Regozije-se e alegre-se. O Senhor está fazendo grandes coisas.
Eu acredito que o Senhor compensará os anos de colheitas que foram destruídas. Amém. Colheitas que foram abandonadas. Colheitas que foram negligenciadas. Colheitas que foram adiadas. O Senhor compensará pelos anos das colheitas destruídas. Ó sacerdotes do Senhor, vocês foram chamados para reinar e para ministrar o Senhor. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Mas ele precisa viver em humildade. Então vocês saberão que eu estou no meio de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será humilhado. Você foi chamado para reinar como sacerdote do Senhor. E eu quero te convidar a ficar de pé e a derramar a tua vida. Se você precisa de espaço, vem aqui à frente. O lugar está aberto. Rasga o teu coração. Chorem os ministros do Senhor. Deixe Ele fazer nessa noite o que Ele tem para fazer. Deixe Ele restaurar o que precisa ser restaurado. Deixe Ele fortalecer as mãos trêmulas, os joelhos vacilantes. Deixe o Senhor preencher o que se esvaziou. Deixe o Senhor acender novamente a chama. Deixe o Senhor ser o Deus, o teu Deus, o teu Deus.